Esse talvez seja o vídeo mais difícil que eu já gravei em toda a minha vida. E já gravei alguns vídeos. Lógico, eu não sou a Camila Pudim, eu não sou a Alice Salazar, mas desde 2009 eu fiz o meu canal no YouTube e tentei várias formas de viralizar, como a gente chama hoje, né? E eu sempre desisti no processo, né? Bem no início do processo, por conta das dificuldades. E eu sempre me deixei vencer, em todas as vezes. Eu já tentei fazer vídeos de maquiagem. Nessa época de 2009, o viral eram as maquiagens, né? As maquiadoras, as blogueiras. Temos aí, eu dei o exemplo da Alice Salazar, Andressa Goulart, Evelyn Regli, Duda Fernandes. São aí as dinossauras do YouTube de maquiagem. E aí eu tentei essa parte também e desisti. Depois voltei, tentando o mesmo nicho e não consegui. Tava bem mais difícil e aí desisti. Nos últimos tempos eu tentei viralizar com vídeos de rotina. Tentei o nicho da maquiagem de novo com os Project Pans, né? Pra tentar organizar essa parte do consumo desenfreado. Tentei o nicho das terapias, porque eu sou terapeuta de formação. E por último tentei o nicho do emagrecimento, que também é um nicho bem grande, tem espaço para bastante gente, mas também não é o meu foco. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Suelen e eu tenho 38 anos, quase 38 anos, e eu sempre busquei o meu eu interior, sempre foi uma busca incessante por descobrir quem eu era. E aí, certo momento da minha vida, eu percebi que eu precisava voltar às minhas origens. E o que é voltar às suas origens? Voltar a estudar a espiritualidade de uma forma que é bem fora do cotidiano, né? Nós vivemos num país que é majoritariamente cristão. Eu venho de uma família cristã, mas eu sempre fui a doidinha, né? Eu sempre fui a ovelha negra da família. Hoje em dia eu brinco que eu não sou nem ovelha negra, eu sou o bode preto da calunga. Porque eu fugi completamente, né, das expectativas e dali do núcleo familiar, né? E aí, nem tipo pra ser católica só, né? A pessoa tem que ir pro lado do ocultismo. E aí eu sempre gostei, né? Desde 14 anos, assim, eu sempre estudei essa parte das magias, né? Foi um marco na minha vida quando eu ganhei meu computador. E aí eu comecei a estudar essa parte. Eu frequentava a igreja evangélica desde criança. E aí, com 12 anos, eu fiz uma pergunta pro professor de escola dominical. E ele não soube responder. E eu questionei. E ele pegou ar, ele não gostou e falou que não era pra eu ir mais, porque eu questionava demais e eu tava confundindo as outras crianças. Pra quem nunca frequentou a igreja evangélica ou não sabe do que eu tô falando, é assim: aos domingos de manhã, eles se reúnem dentro da igreja e formam classes de aulas, né? As igrejas mais tradicionais, as igrejas boas, assim, que tem ensinamento, né? Que tem fundamento e tal. Eles pegam algumas pessoas que têm um pouco mais de estudo, que gostam, né, de ensinar. E a igreja do meu pai é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, eles são muito grandes nisso. Eles têm umas revistinhas próprias para as crianças, assim. Acho que tem, pelo menos nessa época, tinha de 2 idades. As revistinhas bem pequenininhas, que é mais atividade de pintar mesmo. As revistas maiores para, tipo, pré-adolescente. A revista de adulto e as revistas dos professores. Então, eles se reúnem no domingo de manhã, por isso que chama escola dominical. E aí eles dão essas aulinhas para as crianças. E aí, eu lembro que eu sempre ouvia essa coisa de Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é nosso Pai. E aquilo não entrava na minha cabeça, porque, se eu não me engano, a aula foi sobre, tipo, o preço do pecado, era alguma coisa assim. Tipo, quando você faz as coisas erradas, você vai pagar por aquilo. E aí eu só ficava pensando, eu só conseguia lembrar das crianças na África morrendo de fome, porque, se eu não me engano, naquela semana também calhou de ter aula falando sobre isso, né, sobre a África e os problemas sociais, socioeconômicos da África. E aí, calhou tudo naquela semana e eu só queria entender. Eu, como criança, só queria entender. Por quê? Na minha visão, de 12 anos, o meu pai era um bom pai. Porque ele não deixava faltar comida pra mim. Quando eu tava doente, ele me levava no hospital, eu comprava remédio, ele não me deixava ficar com frio, eu tinha minha cama, eu tinha cobertores. Então, assim, eu conseguia enxergar essas coisas. E quando a gente fala que Deus é nosso pai, e aí ele permite que crianças, assim como eu, morram de fome, de frio, né, de doenças, aquilo era inconcebível pra mim como criança de bom coração, criança inocente que era. E aí tomei essa resposta de que existem coisas que são mistérios de Deus, que não cabe a nós questionarmos. E aí eu falei, não, mas se Deus é bom, por que ele deixa assim, né? E a pessoa não soube como sair daquela situação e só falou, olha, é melhor você não vir mais, porque você questiona demais. Você tá atrapalhando a aula, você tá confundindo as outras crianças. E aí eu não fui mais.
E aí eu me revoltei, me rebelei, não quis mais ir nem na igreja. E aí eu lembro que os 2 próximos anos foram outras lutas, assim, pra eu me encontrar. Porque aí você tá saindo, você não é mais criança, mas você não é adolescente ainda, né? E aí com 14 anos, 14 anos e pouquinho, no ano que eu ia fazer 15 anos, meu pai me deu um computador de presente de aniversário. E o computador, eu brinco que foi, assim, o maior presente realmente dessa vida, acho que dessa encarnação. Porque foi através dele que eu conheci o meu marido. Quem é aí 30 mais, 35 mais ainda, 40 mais, vai lembrar do chat da UOL. Eu conheci meu marido no chat da UOL. E depois a gente ficou conversando no ICQ muito tempo. E a gente tá junto aí faz 23 anos, eu acho. 21 anos, a gente se conhece há 23 anos. E aí, então, foi no chat da UOL que a gente começou a conversar. E também foi pelo computador que eu comecei a estudar. Procurar respostas sobre isso, e aí o Espiritismo explica bem algumas partes, e aí outras partes não me faziam sentido, essa parte da expiação, né, essa parte de que a gente vem para sofrer, que a gente tá aqui para pagar. E aí eu fui buscando, e aí caí na magia, caí na Wicca, caí nessa parte aí que era bem era meio que modinha, né, os adolescentes, né, e aí eu já era toda gótica, toda trevosa, toda da roupa preta, e aí adorei, né. E aí me afundei, comecei a estudar bastante o ocultismo, e aí depois eu parei um tempo, fiquei bastante tempo sem estudar, e aí há um tempo atrás eu voltei, caí na realidade, e na verdade foi uma amiga muito querida, que me ajudou muito na minha parte espiritual, e ela falou, né, que eu sabia o que eu tinha que fazer, pra onde eu tinha que correr. Foi onde Hecate me acolheu, e aí eu comecei a minha busca por mim mesma. Eu tentei Afrodite, tentei Freia, e tomei um grandiosíssimo não delas, porque realmente... depois eu entendi, depois de quase 10 anos eu consegui ter contato com as duas e entendi que eu precisava de muitas outras coisas antes de ter contato com elas, e Hecate foi quem me recebeu dentro da bruxaria, dentro da magia. Eu lembro que eu destrinchei o blog da Rose Abelator, deixo aí pra vocês, é o Oficina das Bruxas. Lá tem um passo a passo, assim, de como começar na bruxaria, os livros que você deve ler, ela tem lá os artigos, e o site, e o canal dela do YouTube também, desmistificando, sabe, essa coisa da bruxaria. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de coisas muito engessadas, né, com regras, assim. Talvez eu não me desse bem, por exemplo, no candomblé, onde precisa daquela estrutura, né. Então, eu gosto de coisas mais simples e mais fáceis, e que você consegue de uma forma mais simples, né, fazer. Por exemplo, eu vou acender uma vela, vou firmar aquela vela, sei lá, pra Hecate, por exemplo, vou falar com ela da forma simples que eu sei, ali com um papel, vou escrever alguma coisa, vou queimar uma folha de louro. Eu gosto de coisas assim, mais simples. Faz 10 minutos que eu estou falando, e porque eu disse que esse talvez seria o vídeo mais difícil de fazer. Porque a partir de agora, eu assumo a parte mágica que vive dentro de mim. Eu assumo perante os meus ancestrais a minha mão de magia. Eu assumo, eu não tenho nenhuma iniciação em nenhuma ordem, com nenhuma outra sacerdotisa. Eu tenho as minhas vivências, o pessoal fala, né, fonte de vozes da sua cabeça. Então, eu tenho as minhas vivências, os meus estudos pessoais, e a partir de hoje eu me coloco perante os meus ancestrais, perante a vocês, como bruxa Dorcha Kratais. Que significa o quê? Dorcha, foi um nome que foi me dado pela espiritualidade dentro de uma dessas vivências, e até então eu não sabia. Dorcha, se eu não me engano, vou ver se eu consigo deixar, do gaélico, escuridão, tipo darkness. E Kratais vem aí de Hecate, significa tipo força, né, tipo uma pedra, assim. Então, juntando os dois, eu gosto porque a força da escuridão, e faz muito sentido pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu sempre senti isso muito forte, que eu caminho nas sombras. Sabe quando você tá caminhando assim, aí tem o lado que tá com sombra e o lado que tá iluminado? Eu sempre caminhei dentro das sombras. E talvez isso fosse necessário para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E hoje eu sou o contrário. Hoje eu estou aprendendo a lidar com o meu lado luz. Eu tenho algumas pessoas que estão me ajudando nesse processo, porque é muito difícil para mim. Eu me identifico, tudo para mim é já pro lado do ocultismo, da escuridão, e quando eu tenho que ter contato com esse lado luz é um pouco mais difícil para mim. E aí, então, eu peço para Lúcifer que me ilumine, expanda a minha mente e me dê conhecimento, sabedoria para lidar com esse processo, porque vindo de uma família cristã, de uma família evangélica, eu sei que isso vai machucar muito os meus pais, que é algo que vai feri-los, que é algo que vai decepcioná-los, mas dentro do meu caminho ancestral, eu não posso mais esperar, eu não posso mais deixar isso para lá. Isso é algo que precisa ser feito, precisa começar. Eu estou sendo cobrada por isso e eu não quero mais esperar, eu não quero mais protelar isso.
Eu sei que... Eu espero que vocês me apoiem. Eu espero que algumas pessoas estejam ao meu lado. E é isso. Prazer. Bruxa Dortia Kratais. Obrigada.